Educação à distância, mudando realidades. Olá! Começa agora a nossa segunda aula de Economia Regional. Eu sou a professora Denise Tontiossi, professora de Economia aqui do IFRO, e acompanhando comigo essa disciplina está a professora Adriana. Tudo bom, professora? Tudo bem, professora. Vou ficar aqui com a professora Denise nas próximas aulas como assistente nessa disciplina. E eu acho que é sempre bom, né, a gente aprender um pouco mais sobre economia, que é o assunto que todos os dias está na pauta aí dos telejornais, dos candidatos, e a gente ouve falar em economia todos os dias. Eu acho que quanto mais a gente souber sobre esse assunto, mais a gente tem condições de entender o que está acontecendo, né, e o que pode vir a acontecer. Ótimo. E nosso foco é falar um pouco da economia de Rondônia. Na aula de hoje a gente ainda vai ter um pouco mais de aspectos teóricos. A aula passada nós fizemos um pouquinho dos 10 princípios de economia. Hoje nós vamos abordar um pouquinho, a gente pode ver aqui no slide, o conteúdo de noções elementares do desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental e econômico. Essa nossa segunda aula, ela ainda é uma aula de aspecto um pouco mais teórico. As próximas aulas 3 e 4 a gente vai fazer um pouquinho mais diretamente do que é a economia regional de Rondônia, como funciona a economia no nosso estado. Tá? Então, a gente vai ver, primeiro, a gente parte dessa pergunta na aula de hoje, o que é desenvolvimento? A gente tem um grande questionamento, o que significa essa expressão desenvolvimento? E uma pergunta que eu queria jogar para você, você tem uma noção do que significa desenvolvimento? Você sabe me dizer o que você entende por desenvolvimento? Desenvolvimento econômico, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente entende como crescimento. Crescimento na economia é um conceito um pouco mais simples, que a gente entende um pouco mais com facilidade. Professora, a gente consegue às vezes questionar o que é crescimento econômico? Você teve algumas vezes algum questionamento? Se alguém te pergunta o que é crescimento econômico, o que você diria? Pois é, às vezes a gente fica em dúvida, né, sobre o que exatamente seria isso. Então, é geração de mais empregos, é maior riqueza, o que seria exatamente esse crescimento econômico? Então, aqui no nosso material fala que crescimento econômico é calculado pelo Produto Interno Bruto, PIB, que a gente ouve muito também essa sigla todos os dias aí nos comentários, né, na internet, na TV. O que é, então, o PIB? Mede a produção de riquezas do país em um determinado tempo. Então, esse cálculo do Produto Interno Bruto é que vai nos dizer a produção de riquezas num determinado tempo. Então, em um ano, em 2 anos. É por isso que aparecem essas estatísticas mostrando se o país está crescendo ou não de acordo com esse crescimento do PIB, o famoso PIB, né? O problema é que o PIB mede a riqueza do país, mas não indica onde está essa riqueza. Também não indica se as pessoas estão realmente melhorando suas vidas, tendo mais acesso a bens e serviços, ou seja, qualidade de vida e bem-estar. Então, se a gente fica apenas nesse cálculo matemático de crescimento da riqueza, mas sem saber exatamente o que está acontecendo na vida das pessoas, pode ser que, né, alguns estejam produzindo muita riqueza, mas outros estejam numa situação um pouco ruim. Então, no cálculo total, a gente vai imaginar que o país está crescendo, mas será que está crescendo para todos? Então, é isso que a gente pode se questionar se a gente levar em conta apenas esse número, né, do PIB. Levando em conta apenas esse número, a gente não vai ter uma noção exata, então, do que está acontecendo, de fato, com o crescimento do país. E aí a gente tem os parâmetros da ONU. A ONU, você sabe o que é? Você já ouviu falar da ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU tem muitas funções dentro da sociedade, ela tem essa função pacificadora, ela vai interferir em algumas economias, alguns países, quando eles estão entrando em conflitos de guerra, ela vai fazer algumas ações sociais no intuito de erradicar a pobreza, no intuito de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, diminuir a desigualdade social entre as partes do mundo.
E tem uma parte muito importante para a economia que a ONU faz, que é padronizar algumas formas de contar alguns indicadores que são importantes para o mundo inteiro. O próprio PIB, ele tem a sua metodologia de cálculo publicado pela ONU a partir da década de 60. Né? O PIB, a gente sabe, como a professora comentou com a gente, ele é a riqueza interna de um país, ele é tudo que a gente produz de riqueza dentro de um país. Eu calculo o PIB a partir de todas as pequenas produções. Por exemplo, quanto que um produtor produziu de salsinha e cebolinha. Ele produziu ali esse mês, digamos, R$ 1.500. Isso tem que entrar para o cálculo do PIB. A produção ali foi de R$ 1.500. Quanto foi produzido pela loja de agregação de valor? Uma loja comprou, vamos dizer, roupas. Comprou R$ 5.000 em estoque de roupas, vendeu R$ 8.000 de roupas. Essa diferença de 5 para 8, esses R$ 3.000 de valor novo, é o valor agregado por aquele comércio. E aquilo entra para o cálculo do PIB. Tudo que cada etapa produtiva aumentou de valor nos produtos vai ser somado para a gente encontrar o produto do nosso país, do nosso estado, do nosso município. O PIB, então, é essa produção de riqueza, essa agregação de valor na mercadoria. Toda vez que você trabalha, você está produzindo PIB. A nossa aula de hoje tem uma certa produção de riqueza, ela tem geração de PIB. Então, o PIB é o somatório de toda a atividade econômica. Ele é muito importante para medir o nível da atividade econômica. Se a economia está muito ativa, muito produtiva, produzindo coisas que têm retorno financeiro. Mas ele não é sempre tão bom para medir a qualidade de vida. Para medir a qualidade de vida, isso é uma coisa muito mais subjetiva, uma coisa muito mais difícil de transformar em número. É muito mais uma sensação, um sentimento, do que realmente uma coisa que eu consigo mensurar, igual dinheiro, né? Não é uma coisa tão fácil de medir. E a gente vai ter a facilidade de seguir uma metodologia proposta pela ONU. Então, a gente vê aqui no slide a nossa dúvida, como medir qualidade de vida. Esse é um grande questionamento. Como você mede, às vezes você tem a impressão de que as pessoas que moram na cidade da sua avó têm uma qualidade de vida melhor, ou você tem a impressão que a sua cidade tem uma qualidade de vida melhor. Isso é um sentimento que a gente tem muito carregado dos nossos outros sentimentos da nossa vida, né? Às vezes de por que você gosta de morar lá, mas às vezes realmente uma cidade muito diferente da outra por causa de concentração de renda. Quando a gente tem uma família muito rica e várias famílias pobres numa cidade, geralmente se torna a cidade difícil de morar, porque você tem menos acesso aos bens, mais violência, menos qualidade de vida do modo geral na cidade. Às vezes a cidade não tem saneamento básico. Quando eu falo saneamento básico, estou falando de água encanada, esgoto, essas condições mínimas que vão melhorar a qualidade de vida da população. Às vezes a cidade não tem uma expectativa de vida muito grande por essa questão do saneamento básico. No Brasil, um dos grandes motivos da pequena idade média da vida da população é porque a gente tem tão pouco saneamento básico. Toda vez que você coloca saneamento básico na cidade, você aumenta a expectativa de vida naquele lugar. Porque muitas vezes as pessoas morrem de doenças muito simples, que estão ligadas a gente não ter um esgoto tratado. Né? Doenças que vão trazer doenças ligadas a esse contato com o esgoto, que, por ele não ser tratado. E a mesma coisa, então, para a água. Quando a gente não tem água potável, água limpa, entrando para nossas casas por encanamento, a gente geralmente tem uma expectativa de vida muito menor, porque as pessoas consomem essa água que muitas vezes estão suscetíveis, né, a ser contaminada, está ali fácil de ser contaminada, a pessoa pode pegar uma doença, pegar uma diarreia, ter uma desidratação com isso e acabar falecendo. Então, é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida das pessoas, saneamento básico. E outra questão é a escolaridade. Quanto mais você estuda, mais retorno você vai ter financeiro durante a sua vida. Não é uma coisa de dizer que todo mundo vai ter o mesmo retorno na vida, não é. Mas a sua vida pessoal vai ser influenciada pela quantidade de anos de estudo que você tem. Isso tem muitos estudos para comprovar. Quanto mais você estudar, mais você muda a sua história pessoal. Então, essas são coisas que vão mudar também a sua qualidade de vida. A gente gosta de falar que dinheiro não traz felicidade, né? Mas ajuda a trazer. Na economia, a gente estuda também que quando você tem um padrão de renda mais alto, normalmente a sua qualidade de vida é um pouco maior. Tem um limite para isso, não quer dizer que vai aumentar até o infinito. Mas a gente vê, então, que a ONU, a gente vê no slide, ela tem essa metodologia da ONU para medir qualidade de vida. E a metodologia da ONU vai ter 3 grandes esferas. Vai medir a questão da educação, quantidade de anos de estudo da pessoa. Vai medir longevidade, expectativa de vida ao nascer. Quando você nasceu, qual era a expectativa de vida?
Vai medir renda. Qual é a renda média, renda por pessoa daquela município, daquela região? Essas são questões que são ligadas ao Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice muito importante que vai ser usado nos estudos nessas áreas sociais para medir realmente a qualidade de vida da população num determinado local. Quando a gente conhece esse índice, quando a gente conhece esses indicadores, a gente começa a ter uma nova meta quando a gente pensa em desenvolvimento. A gente não pensa somente no crescimento econômico, o nosso foco também é melhorar o índice de desenvolvimento humano numa região. A gente tem aqui mais uma definição, né? Em 1990, a Organização das Nações Unidas, a ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o que a gente chama de PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice muitas vezes é abreviado, aparece como IDH, talvez você já ouviu falar disso. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um número, e esse número ele varia de 0 a 1. A gente vê aqui, ó, ele pode ser organizado, por exemplo, vou ler para vocês primeiro o título, o Índice de Desenvolvimento Humano, e depois agora eu vou ler aqui embaixo, a barra, tá bom? Ele varia de 0, aqui é o mínimo, até 1, que é o máximo, então ele é como se fosse uma fração, como se fosse um indicador. A gente considera ele muito baixo quando ele é de 0 a 0,499, ou seja, quando ele é de 0 a 0,5 mais ou menos, um pouquinho menos que 0,5. Então, o primeiro 50% dos valores é considerado muito baixo. Logo em seguida, vem os valores que são de 0,5 a 0,599, que a gente considera ainda valores baixos. Está representado aqui por essa cor alaranjada, uma cor ainda bastante quente, né? Em seguida, a gente tem uma classificação de considerar esses valores no nível médio, 0,6 a 0,6999, que é ainda abaixo de 7, mas está no nível médio. Acima de 7, até 7,999, um pouquinho antes de 8, a gente já considera esse índice com resultado alto. E ele é muito alto quando ele é acima de 0,8. 0,8 até 1 é considerado um índice de DH muito alto. A gente tem compilação de alguns dados aqui nessa tabela, vamos comentar a tabela, de como estão o IDH. Vocês podem observar o ano, né? Não é do mesmo ano esses dados, cada lugar aplicou essa metodologia em um ano diferente. Mas eu queria comparar a Noruega, que tem um dos maiores IDHs do mundo, e tem esse IDH de 0,944. É um IDH considerado muito alto. Esse é um dado de 2014 e é um dos melhores lugares para se viver em qualidade de vida. A gente pode comentar do Brasil, a média nacional do Brasil é um IDH de 0,744. Já é considerado um IDH alto, o Brasil já tem um IDH de país, assim, em uma situação boa de desenvolvimento, né? Esse é um dado de 2013, o dado mais recente que a gente tem. E eu tenho também o dado de Rondônia. Rondônia tem uma média um pouquinho menor do que a média nacional, 0,69, que já é um índice médio, né? Embora o Brasil esteja no alto, Rondônia ainda está no médio. Ficou esquisita a minha letra aqui, né? Mas dá para entender, né? E a gente vai ver que Porto Velho está, assim, no alto. Porto Velho é um dos maiores IDHs, né? O maior do nosso estado de Rondônia, um dos maiores da região norte. Ele foi calculado municipal no Brasil em 2013, um pouquinho depois de ter calculado o dos estados, né? Mas é 0,736, que é um valor alto, né? Também é um valor alto. Se a gente for olhar cada município vai ter respostas diferentes e os outros municípios de Rondônia normalmente têm um IDH um pouco menor do que de Porto Velho. Essa é uma ferramenta muito importante, ela abriu uma caixa muito grande, principalmente para políticas públicas no Brasil. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa em medir ela com indicadores específicos para aquela política pública, mas a gente pensa também de melhorar a qualidade de vida como um todo. Então, hoje em dia, muitas coisas são desenhadas para melhorar esse IDH. Por exemplo, cada vez mais a gente tem políticas de aumentar a escolaridade do brasileiro. As universidades públicas oferecem de forma gratuita as faculdades, os níveis superiores e também as pós-graduações. Aumentou muito no Brasil a oferta de mestrados, nessa ideia de aumentar a escolaridade. Sem contar a principal ferramenta, que é a universalização do segundo grau. É uma coisa muito recente no Brasil, né? Nos últimos 30 anos, o Brasil vem construindo uma história realmente de intensificar essa condição de colocar todo mundo na sala de aula para cursar o segundo grau. Se você
Quer saber um pouco mais da nossa história recente? Pergunte para os seus pais, pergunte para os seus tios, pergunte para os seus antepassados. Como que era o acesso à escola, qual a oportunidade que eles tiveram de cursar um segundo grau, a perspectiva de talvez entrar numa faculdade. Você vai ver como que isso tem mudado na nossa história recente. Então, esse aspecto da questão escolaridade mudou nesse sentido. Questão longevidade, a gente tem aumentado muito nossa expectativa de vida. O Brasil tem melhorado a questão alimentar, que é uma condição essencial para melhorar a qualidade de vida e longevidade. E a gente tem melhorado um pouquinho mais o acesso à saúde e saneamento básico. Embora o saneamento básico não tenha sido oferecido pelo governo, a gente tem desenvolvido técnicas para fazer saneamento de uma maneira melhor do que era feito antigamente. Algumas centrais de tratamento pequenas, que alguns condomínios têm, até mesmo algumas fossas sépticas que antigamente não usava-se no Brasil. Era muito comum descartar o esgoto direto nos rios, e isso é muito ruim, porque pode contaminar tudo ali no leito dos rios, ao redor dos rios, e o próprio rio, que vira transmissor de doenças, principalmente questão de parasitas, de algumas questões de vermes, Isso aí diminui muito a qualidade de vida das pessoas, porque deixa a pessoa com deficiência de vitaminas, deficiência de nutrientes de uma maneira geral. Isso diminui a qualidade de vida da pessoa, às vezes deixa ela mais suscetível até para outras doenças. E outro progresso que a gente teve é relacionado à questão da renda. No Brasil, a gente teve um crescimento econômico muito grande nos últimos 30 anos. O Brasil solidificou a sua posição no mercado internacional, solidificou sua posição como uma economia forte nos últimos 30 anos. Desde a década de 80 para cá, a gente tem uma posição mais importante dentro da economia. E isso tem muito a ver também com a nossa produção de PIB, que é a nossa produção de riqueza. O nosso PIB cresceu e a gente conseguiu um desafio, principalmente nos últimos 20 anos, de distribuir esse crescimento. A gente pode comparar com outros períodos, por exemplo, a década de 60 e 70 foi um período que a gente também teve crescimento econômico. Foi um período, inclusive, que a gente cresceu tanto que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro. Só que no milagre econômico brasileiro, na década de 60 e 70, a gente cresceu muito, mas não distribuiu riquezas. Então, a gente teve uma concentração muito grande de renda. A gente cresceu economicamente e as pessoas continuavam morrendo de fome. E isso aí não melhora, então, a qualidade de vida. A renda ela tem que ser alta, mas ela tem que ser distribuída. E aí, o que a gente tem tido nos últimos 20 anos, principalmente, é que a renda das pessoas mais pobres tem crescido com uma velocidade mais rápida do que a renda das pessoas mais ricas. E isso é a distribuição de renda. Então, a gente vai observar uma significativa melhoria no nosso IDH, que a gente pode ver o exemplo ali no slide. Vamos dar uma olhadinha? Esse é o nosso IDH da década de 90 e ele está no mapa de calor. O mapa de calor é esse que usa essas cores. E esse é o nosso IDH de 2010. A gente pode ver, essas cores são as mesmas cores que eu comentei agora há pouco, no outro slide. Ou seja, aqui o muito baixo está expresso por esses valores que vão de 0 a 0,499 e está com essa cor que é mais predominantemente vermelha. Vocês conseguem observar a cor desse mapa? Está fácil para você ver na sua tela? A cor que a gente mais encontra é esse tom de vermelho, tá? O segundo, que é a questão do IDH baixo, ele é de 0,5 a 0,599. Ele é uma cor predominantemente alaranjada. Você encontra ele muito, dá para fazer até uma linha aqui, Aqui abaixo dessa linha a gente vê um pouco mais alaranjado, Mais acima da linha está quase tudo vermelho. Aqui essa linha, eu estou separando um pouco, esse aqui é a região, esse aqui é o Distrito Federal, aqui mais ou menos está Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esses são os estados, Goiás aqui, Tocantins aqui. Esses são os estados que têm esses indicadores mais próximos do nível baixo e alguns até a gente vai ter com alguma cor amarela aqui, que é o nível médio, que vai de 0,6 a 0,699. Basicamente, essas são as cores que a gente encontra nesse primeiro gráfico aqui. Ele é de 1991, Então, a gente vai ver como o Brasil se mostra pouco desenvolvido nesse período. E a gente consegue ver claramente aqui a questão das diferenças regionais. As diferenças regionais no Brasil é uma coisa muito gritante, é uma coisa muito forte. Até entra na nossa Constituição. A nossa Constituição, que é de 1988, ela tem essa intenção de reduzir as desigualdades regionais.
porque o Brasil ele é marcado por desigualdades dentro das suas regiões. A região sudeste, a região sul, ela começou a ser colonizada num período que a gente estava tratando mais de uma imigração, mais de um imigrante que já veio na condição de livre, não na condição de escravo. Ela veio mais nessa condição, esse imigrante que ele vem livre, ele vem já com uma escolaridade, ele vem com capital, ele vem com uma certa estrutura de mais facilidade para alcançar a distribuição de terra que houve no Brasil, uma venda de terra mais barata. Então, a gente tem uma distribuição de renda natural mais acessível e melhor desde o seu início da sua colonização. Então, essa região, ela surge já de uma situação muito mais benéfica do que as primeiras regiões a serem colonizadas no Brasil, que é o Nordeste, no ciclo da cana-de-açúcar, que quando vai ser colonizado, foi colonizado bem numa estrutura escravocrata, que gera muita concentração de renda, e esse tipo de história, ela tem consequências para o nosso país. Não é uma coisa que a gente muda com 50, 100 anos, é uma coisa que fica. Precisa de muitas coisas para mudar essa realidade. E aqui a região norte, a gente tem a questão de ser uma região muito vazia, muito pouco ocupada, e está sendo ocupada muito recentemente ainda. A geração de riquezas ainda é com bastante dificuldades. Professora, eu queria até fazer uma observação sobre esse mapa, essa comparação dos mapas de 1991 para 2010, do IDH. É muito interessante, porque, assim como você comentou, o crescimento, a mudança no IDH do Brasil nos últimos 30 anos, 20 anos, 30 anos, demonstra justamente o quanto a gente precisa entender que nós estamos melhorando apesar de tudo, né? As pessoas às vezes ficam com um certo saudosismo de uma coisa que muitos talvez nem tenham vivido, mas não é possível a gente ter saudosismo de épocas onde nós tínhamos menos acesso às coisas. Apesar de a gente ainda precisar ter muita coisa errada, que a gente precisa melhorar no quesito da educação, da renda, de tudo isso. Nós estamos evoluindo nesses quesitos. A gente precisa lembrar disso. E, assim, por exemplo, no quesito educação, a realidade que eu vi, né, como uma pessoa que entrou na faculdade em 1989, na universidade pública, quem eram os meus colegas, qual era a minha realidade lá, né, um acesso restrito a pessoas de uma certa classe social, totalmente restrito. E depois, em 2011, quando eu comecei a ser professora de faculdade, qual era o perfil dos meus alunos? O perfil dos meus alunos ele já está dentro desse IDH que mostra do Brasil de 2010, quer dizer, muito mais acessível, né? Uma educação muito mais acessível em todos os níveis. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar em termos de qualidade, em termos também ainda de acesso, mas é inegável que houve esses avanços, né? Sim. Lá da década de 80 para cá, houve um avanço muito grande do próprio IDH, que é isso que a professora está explicando, né? É o acesso à renda, o acesso à educação, o acesso a melhores condições de vida que geram mais longevidade e tudo isso. Eu acho que isso não há como negar isso, né? É muito bom te observar isso mesmo. A gente pode até pegar um gancho nessa discussão para a gente mostrar, por exemplo, aqui no Brasil, como eu estava falando aqui dos índices, a gente vê que o índice alto no nosso mapa, ele está representado por essa cor verde. A cor verde mostra os índices que vão de 0,7 a 0,799. Eu queria apontar para vocês aqui na região norte, como você pode perceber, a cor verde está muito ligada à questão das capitais. Como que nas capitais a gente assistiu isso até de forma mais intensificada? Mais ou menos aqui a região do Acre, a gente vê aqui uma cor verde. Essa cor verde é a sua capital, Rio Branco. A gente vê aqui também a região de Manaus, a gente vê aqui também de novo Boa Vista, em Roraima. A gente vê aqui o nosso município de Porto Velho. Rondônia tem a sorte, né, de ter outros municípios que também estão aqui no verde. Eu não vou saber dizer quais são todos, tá, gente? Mas esse aqui é todo o estado de Rondônia. A gente tem alguns municípios aqui na cor verde. Mato Grosso já vai ter mais municípios aqui na cor verde. E o que a gente está assistindo quando a gente olha aqui o dado de 2010 é uma mudança no esquema de cores desse mapa, que mostra, como a Adriana estava comentando com a gente, essa melhoria na qualidade de vida no Brasil.
principalmente na região norte, a gente fala das capitais, tá? Não é uma coisa que a gente pode acreditar numa democratização tão grande assim para o interior. Eu sou aqui do interior do estado de Rondônia, a gente tem essa crítica mesmo, as políticas públicas elas são concentradas na capital. Então, a gente precisa realmente ser crítico a isso, repensar isso. Mas se você for pensar numa linha que a gente vai separar os municípios que estão com as melhores notas ou com as melhores cores, a gente antes estava colocando essa linha aqui embaixo, ó, essa linha aqui que separa as cores laranjas da vermelha. Aqui agora a gente vai botar uma linha muito mais para cima e a gente vai encontrar cores muito mais parecidas com esse espectro do alto e do muito alto, né? Você pode encontrar, não sei se está dando para ver no esquema de cores que vocês veem na sua televisão, mas aqui assim, nessa região que é mais ou menos o estado de São Paulo, do Paraná e até Santa Catarina, você encontra uma região onde você encontra salpingado aí, não é em todo lugar não, mas tem uns pontinhos de cores muito altas e aqui está a nossa capital Brasília, com a cor muito alta aí do azul, que é notas de 0,8 a 1. A gente pode observar esse mapa, dá para fazer várias análises. Você vê que nessa região aqui, mais ou menos central, a gente encontra principalmente o estado de São Paulo, numa cor predominantemente indicando resultados altos, e isso irradiando para os outros municípios que estão mais próximos, muito ligado a essa estrutura econômica que a gente vai ter, e isso nos reflete muitas análises. Porque apesar de o desenvolvimento econômico precisar de investimentos em outras áreas, por exemplo, a educação, como eu comentei, o saneamento básico, atenção básica de saúde e várias outras questões que vão melhorar a qualidade de vida e longevidade, como a gente observa que a questão econômica é importante. A questão econômica é muito importante. Ali a gente vê o estado de São Paulo nessa cor muito forte de verde, alguns detalhes em azul, né? Alguns municípios em azul, isso irradiando para os outros municípios ao redor, isso é o crescimento econômico. Grande parte da nossa produção de riqueza no Brasil é feita na região sul e sudeste e dentro dessa região o estado de São Paulo lidera de longe a produção de riqueza do PIB. Então a gente vê como que isso irradia mesmo para outras regiões. Para falar um pouquinho mais sobre esse material de IDH, a gente preparou um material para vocês, para a gente trazer uma discussão realmente, um comentário sobre o que é IDH. Esse que é um tema tão relevante e o tema principal da aula de hoje. A gente fica com esse material e a gente já volta para comentar. Um corre-corre que não acaba mais. Trânsito estressante, muito barulho e a poluição. A gente trabalha o mês inteiro, tá tudo muito caro, entendeu? Chega no fim do mês não sobra dinheiro para nada, para sair com os filhos, para completar ainda tem que estar pegando um ônibus lotado, sujo, demora, entendeu? Às vezes quebra no meio do caminho, não tá fácil. O desemprego, a baixa renda, más condições de moradia e a falta de saneamento básico são fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é medido através da renda, saúde e educação. No Brasil, o IDH passou de baixo a elevado em 2013, mas agora volta a cair por causa da queda no salário dos brasileiros. Isso obriga a população a comer pior, a trabalhar mais e mesmo assim não sobra dinheiro para o lazer. Para sair um pouquinho de casa, levar os filhos para passear. Resultado? Estresse, mau humor e infelicidade. Aí entra o velho e conhecido jeitinho brasileiro. Em vez de reclamar, é preciso agir, ser criativo e inventar uma moda que caiba no seu bolso. Mas eu procuro sempre estar praticando exercícios físicos, saio, procuro locais públicos, converso sempre com meu filho antes de sair de casa e sempre estar se exercitando. A gente viu o comentário, então bastante humorado, né, gente? E aí, o que você faz para melhorar o IDH? Quais são as suas sugestões de melhoria para esse índice? Vamos refletir um pouco? Traga suas ideias, comente com a professora Adriana e depois a gente lê e comenta aqui na nossa aula, tá? A gente preparou aqui no slide, então, uma relação que existe entre o crescimento e desenvolvimento. Toda vez que eu uso a palavra crescimento, eu quero que vocês pensem na questão econômica, crescer economicamente. E quando eu for falar desenvolvimento, a gente vai descobrir hoje, desenvolvimento é uma palavra que significa muito mais do que só o crescimento econômico. Autores como Schumpeter nos dizem que o crescimento econômico depende da expansão da produção. Essa produção é medida por meio do PIB. Já o desenvolvimento seria avaliado por outras variáveis, como o nível de educação, que é a capacidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias,
o ambiente institucional. Quando eu falo em ambiente institucional, eu quero falar as regras, as instituições, as ações, as que existem, né? Essas instituições podem ser órgãos públicos, mas podem ser associações de bairro, são instituições formadas que mudam o nosso comportamento. Uma cooperativa é uma instituição. O ambiente ou campo que permite o desenvolvimento das habilidades, a relação entre as organizações, a regulamentação, boas regras, né? São boas instituições. Na economia, a gente fala o seguinte: na economia, o crescimento... Opa, curiosidade sem querer. A gente diz o seguinte, então: na economia, crescimento econômico e desenvolvimento econômico são conceitos que andam juntos. Não são a mesma coisa, mas andam juntos. É muito difícil a gente pensar em desenvolver um país sem crescer. Crescimento econômico tem que caminhar junto com o desenvolvimento. A gente viu no material externo que a gente preparou que a gente assistiu essa melhoria do nosso PIB, mas quando a gente entra em crise econômica e cai a nossa produção econômica, a gente vai ter uma diminuição também do nosso PIB. A renda é um cálculo direto do nosso IDH e ela vai afetar, então, diretamente o cálculo, mas também quando a gente cai renda, cai PIB, PIB e renda andam juntos, né, gente? Caiu produção, caiu renda ao mesmo tempo. Quando diminui isso, obviamente afeta a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que buscar, sim, fomentar o crescimento da economia, mas pensar que só o crescimento da economia não é o suficiente para chegar no desenvolvimento. Por quê? É importante, e a gente fala que realmente existe essa grande importância, de perseguir o crescimento econômico como condição para o desenvolvimento. E a expansão da base produtiva, produzir cada vez mais, coisas mais variáveis, né? Realmente investir nessa base produtiva, na questão tecnológica e de transformação social. Mas só isso não seria suficiente. O ambiente natural é base para a sustentabilidade e, portanto, base para o desenvolvimento. Não é possível separar esses dois conceitos. O que a gente vai ver, então, é que a gente tem que ter saúde, segurança, bem-estar, desenvolvimento de uma forma geral. É como se o desenvolvimento estivesse aqui nessa forma, essa camada mais de fora, e dentro dele está contido esse conceito e muitos outros, porque o desenvolvimento, ele vai além de crescimento econômico. Desenvolvimento está ligado ao conceito de desenvolvimento do potencial da personalidade humana. A gente precisa desenvolver o ser humano para ele alcançar grande parte de tudo aquilo que ele é capaz de ser. E para isso, a pessoa precisa tirar suas preocupações de assuntos como a sua saúde, a sua segurança. Ela não precisa estar ficcionada o tempo todo nisso. A pessoa tem que estar focada em desenvolver outras coisas, suas possibilidades mentais, sua capacidade de inventar, sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, coisas que vão levar a gente para uma melhor qualidade de vida. Então, o desenvolvimento, quando a gente fala ele nesses conceitos, a gente está tentando pensar ele de uma forma sustentável. Sustentável no sentido de acontecer no longo prazo, de acontecer para várias esferas da sociedade, de acontecer para todos. E o desenvolvimento sustentável, ele é um conceito multidisciplinar. Multidisciplinar porque ele envolve várias áreas. Ele envolve a questão política, a política tem que estar envolvida com o desenvolvimento, senão ele não acontece. Ele envolve aspectos ambientais, a gente tem que levar em conta o meio ambiente, senão nossa qualidade de vida diminui e o desenvolvimento perde essa característica de ser sustentável. Ele envolve a questão territorial, ele é uma coisa diferente para cada parte do território, ele tem que ser analisado para o território o que significa o desenvolvimento e ele tem um grande componente social. O que é desenvolvimento para a sociedade? O que cada sociedade precisa? Uma política pública lá em São Paulo é diferente de uma política pública aqui em Rondônia. A população é diferente, a população tem necessidades diferentes. Então, a gente pode dizer que existem 3 grandes dimensões do desenvolvimento sustentável. De todos esses desenhos que a gente apresentou, esse aqui é o mais importante, porque ele traz essas 3 dimensões, que são um conceito muito base de que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento social, com a melhoria da qualidade de vida da sociedade,
algo que seja socialmente justo. A justiça social significa justiça para todos, e ela tem a ver com a distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida da população, e está muito ligado aos conceitos ligados ao cooperativismo, que é o desenvolvimento do cooperado, melhoria das suas potencialidades humanas. Tem a ver com a questão do desenvolvimento ambiental. Quando eu falo no ambiente, estou querendo dizer possibilidade de deixar o meio ambiente para as gerações futuras utilizarem também. Eu lembro que alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente não conseguia discutir direito a questão de aquecimento global, por exemplo, porque não existiam evidências científicas para comprovar com peso essa discussão. Então a gente vivia naquela dúvida, será que é só uma preocupação que está surgindo aí entre alguns cientistas ou realmente é uma questão que vai mudar a nossa realidade? E hoje em dia existe tanta pesquisa científica, existe o consenso entre os cientistas, existe sim o aquecimento global. Nós temos sim que nos preocupar com isso. As mudanças climáticas estão acontecendo, nem sempre elas significam aquecimento, às vezes alguns lugares estão resfriando, mas está acontecendo degelo, está tendo uma mudança climática que está dizimando várias espécies, né? Espécies de plantas e de animais que estão sendo extintos, está mudando o ambiente que a gente vive, está mudando a natureza e está mudando o nosso jeito de explorar a natureza. Uma mudança, às vezes, um pouquinho mudança no ciclo da chuva, já muda o jeito de fazer a agricultura. A mudança um pouco na quantidade de animais, na diversidade de animais, já muda o equilíbrio de outros ecossistemas dentro da nossa natureza. É isso, professora? Sim, com certeza. É impossível a gente imaginar que a gente pode seguir utilizando o meio ambiente de uma forma totalmente sem controle e que ele vai continuar aí à nossa disposição, porque a população do planeta cresceu absurdamente. Então, não há como comparar como era antigamente, onde você podia chegar num local e desmatar tranquilamente, aquilo não fazia muita diferença, e uma população gigante, né, precisando de alimento, precisando de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, todo o nosso sustento vem daí, né? Nós não vivemos sem o ambiente, porque o nosso sustento vem da terra, nossa água vem do ambiente, né? O nosso ar, tudo que a gente precisa para viver. Então, tem até algumas pesquisas que mostram, inclusive, que existe um limite até para o consumo e para o próprio crescimento, né? Porque se... da forma como está colocado, a gente seguir produzindo, se todos os países, vamos dizer, produzissem como os mais ricos, não seria possível, né, sustentar isso. Não seria possível todos nós consumirmos como as pessoas em Nova York consomem, por exemplo. Se todo o planeta resolvesse consumir tudo aquilo que um nova-iorquino consome, a gente não teria mais planeta. Então, a gente vai ter que, nos próximos anos, é um desafio, né, saber como a gente vai crescer e, ao mesmo tempo, não destruir tudo, né? E aí vão surgir novas tecnologias. Eu acredito que o ser humano é bastante capaz de desenvolver tecnologias, desenvolver materiais que sejam biodegradáveis, que possam ser reutilizados e a gente não prejudicar tanto o meio ambiente para a gente poder sobreviver como raça, né? Como espécie humana, né? Nossa, isso abre uma discussão muito interessante, né? Abre umas discussões muito legais. A gente vê que a nossa história humana ela é pautada por essa questão em relação com o meio ambiente, né? Os europeus saíram da Europa na década no século 18, né, 1700, porque começou uma grande fome lá, essa questão ambiental, porque a população estava tão grande que eles achavam que a Terra nem ia suportar mais tanta gente. A nossa população hoje em dia, aqui na América mesmo, né, no continente americano, a gente passou por uma situação de chegar muito próximo ao nosso potencial produtivo aí, dentro da década de 50, 70, porque a Terra estava bem ocupada em grande parte do mundo, não tanto aqui em Rondônia, mas em outras partes do mundo, e a gente teve aquela impressão que a gente estava próximo de ocupar toda a Terra, não cabia mais gente no planeta Terra, e na década de 70 a gente teve a Revolução Verde, vocês vão estudar ainda mais sobre isso, uma revolução que trouxe aumento de produtividade e melhorou a chance da gente conseguir suportar mais gente no nosso planeta. E hoje em dia a gente está aí necessitando de mais revoluções. Hoje em dia a gente não sabe o que fazer com o nosso lixo no planeta, né? O plástico todo que a gente consome está aí, ele não vai para outro lugar. Hoje em dia, cada vez a gente encontra mais indicadores de que o microplástico, aquela partícula bem pequenininha do plástico, tem sido encontrada até no sangue dos seres humanos, porque a gente acaba consumindo isso junto com a nossa água, junto com os alimentos, né? E isso é o nível de contaminação.
A gente às vezes escuta falar da vida marinha, né? A baleia foi encontrada com tantos quilos de plástico no estômago. Mas a gente também tá tendo esse plástico no nosso estômago. Não dá para medir em quilos ainda, mas já dá para identificar. Então a gente está vivendo mesmo uma questão muito forte do ambiental, principalmente essa contaminação ambiental por plástico, por dejetos, coisas produzidas mesmo para a nossa questão muito ligada à economia, né? Quando a economia cresce, a gente está gerando esse lixo junto com a gente. Quando a população cresce, como a professora trouxe para a gente está levando essa utilização do planeta. E a gente precisa mesmo trabalhar com a tecnologia, a educação, para melhorar essas coisas que a gente consome, para melhorar a nossa consciência em relação ao consumo também, para suportar, consumir e conviver com a natureza dentro do nosso planeta. Então, voltando para o slide, a gente estava falando de 3 dimensões, nós comentamos a questão social, falamos agora a questão ambiental, e por último, e eu como professora de economia, acho que não menos importante, o desenvolvimento tem que ser econômico, gente. Tem que haver desenvolvimento econômico, tem que ter crescimento, produção de riqueza, distribuição de renda, e isso acontece quando a economia está crescendo. Crescimento econômico é uma das bases para o desenvolvimento. É muito difícil imaginar um país que vai se desenvolver sem crescer economicamente. Então, desenvolvimento, vamos falar de um por um? Primeiro, social. O desenvolvimento social está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico. À medida que a economia cresce, gerando empregos e renda, uma consequência é a melhoria da condição de vida das pessoas. No entanto, devemos lembrar que se a economia cresce de forma desigual, ela pode gerar mais pobreza aos que têm menos renda. Então, devemos compreender que a igualdade social, situações de paz, justiça e oportunidades diversas são temas centrais quando a gente pensa em desenvolvimento. O desenvolvimento, então, ambiental considera o impacto do ser humano sobre a natureza. Para debater a questão ambiental, é importante considerar o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente. A gente tem a figura que a gente trouxe aqui de um esgoto não tratado sendo jogado no rio, aqui no mar, não sei. O meio ambiente possui funções e serviços que garantem desde a regulação da temperatura do planeta, os ciclos de água e a habitabilidade até a produção de bens que garantem a manutenção da vida dos seres vivos. A habitabilidade é a capacidade de um lugar ser habitável, né? Se Rondônia aumentar mais uns 10, 15 graus de temperatura, a gente vai perder a habitabilidade. E a produção de bens que garantem a manutenção da nossa vida, até mesmo ligada aos alimentos, questão da água potável, tudo isso está ligado à questão do meio ambiente, né? Por fim, vamos falar do econômico, que é o desenvolvimento que está diretamente ligado ao crescimento econômico. É difícil distribuir riquezas sem produzir mais bens e serviços. Mas o crescimento econômico sozinho não é suficiente. É preciso pensar na qualidade de vida que esse crescimento está gerando para a gente. O desenvolvimento só ocorre quando atingidos os critérios de ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Dessa forma, toda a população se beneficia. Então, esse é o foco principal da aula de hoje, né? Quando eu estava falando de objetivos, a gente ia compreender o desenvolvimento sustentável, compreender como funciona esse desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável tem essas 3 grandes esferas. Esse é o principal tópico da aula de hoje, esse que a gente falou no final. O desenvolvimento sustentável ele acontece quando a gente tem o fator social, ambiental e econômico. Quando eu penso em social, eu quero fazer justiça social. Justiça social porque a nossa história é diferente. Nossa história é uma para cada um. E a gente vive no capitalismo, a gente está fazendo uma vida de meritocracia, viver pelos nossos méritos. Os nossos méritos são as nossas potencialidades, nossas capacidades, o resultado que a gente gera. Imagina, você vai fazer um concurso, quem acertou mais questões entra dentro do concurso, consegue a vaga. Isso é um exemplo de meritocracia. Pelo seu mérito, você tem alcance dessa grande resposta, desse grande resultado positivo, que é passar no concurso, assumir um concurso, começar um emprego. Mesma coisa para um vestibular. Vai fazer aí o Enem, vai entrar na faculdade que você está desejando. Isso aí é um exemplo de meritocracia. É uma progressão pelo seu mérito.
No entanto, na nossa sociedade, nem tudo funciona somente pelo seu mérito. A sua história, a história de vida da sua família, dos seus pais, dos seus antepassados, muda muito a sua vida. O que seus pais já acumularam de bens, as instruções que eles têm para te passar, os exemplos de vida, isso coloca você numa situação muito diferente das pessoas ao seu redor e das pessoas da sociedade do Brasil como um todo. Hoje no Brasil tem moradores de rua nascendo, ao mesmo tempo hoje no Brasil tem pessoas milionárias nascendo. E essa questão desequilibra um pouco a questão da meritocracia. Como que vai ser os méritos de quem nasce morador de rua e de quem nasce numa família milionária. A questão social, então, é trazer uma melhor justiça social para os brasileiros, trazer uma questão mais próxima para uma situação de maior igualdade. Difícil pensar em igualdade, a gente não vai deixar de ter milionários, não vai deixar de ter uma camada mais pobre. A questão é tentar, talvez, diminuir essa distância entre um morador de rua e uma pessoa milionária. A questão ambiental é a questão da sustentabilidade. A gente não pode usar o nosso planeta até destruir ele completamente. Se a gente não pensar no nosso planeta, a gente vai chegar à extinção da raça humana. Então, a gente tem que pensar em usar o nosso planeta de um jeito que a gente vai conseguir deixar ele para as próximas gerações. E a questão econômica é que não existe desenvolvimento sem crescimento econômico. Se você pensa numa ação para o futuro, ela tem que ser economicamente viável. Esse foi o tópico principal da aula de hoje. Por enquanto, a gente fica por aqui e você fica com a sua atividade de sala. Retornamos em breve para a correção. Estamos de volta, então, à nossa disciplina de Economia Regional, aula 2. Fizemos essa pausa para a atividade de sala. Como foi a atividade? Gostaram? Esse é um texto que eu particularmente gosto bastante, é de um economista que eu admiro muito, o Bresser Pereira, economista muito importante para o Brasil, tem umas coisas muito importantes a dizer para a gente. A gente selecionou um texto dele. Chegar em casa, comente com seus pais que você lê um texto do Bresser Pereira. Próxima vez que você observar o jornal, você vai ver. Ele tem muitos comentários no Brasil importantes que foram feitos por ele. Ele fez políticas públicas importantes para o Brasil. E hoje nós vamos discutir esse texto dele e trazer algumas perguntas, alguns questionamentos. A gente pode começar com a leitura do texto, que tal? Vamos fazer a leitura do texto aqui na sala no nosso estúdio mesmo, né? Começa aqui o texto, o desenvolvimento econômico. Então vamos fazer a leitura aqui. O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou estados-nações que realizaram sua revolução capitalista e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico tende a ser relativamente automático ou autossustentado, na medida em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de conhecimentos técnicos. Isso não significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos. Tá aí o pulo gato do texto, né? Ele fala, pelo contrário, variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de utilizarem seus respectivos estados e suas principais instituições econômicas, o mercado, para promover o desenvolvimento. Esse símbolo aqui significa que a gente fez um corte no texto, tá? Tinha uma parte aqui no meio que a gente fez um corte para continuar a parte importante para a gente nessa disciplina. Os dois fatores fundamentais a determinar diretamente o desenvolvimento econômico são a taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. Eu gostaria de dar uma pausa aqui na leitura para a gente explicar um pouquinho o que são esses conceitos. Tem conceitos importantes que ele está falando aqui.
Primeiro, a gente está falando um pouquinho de taxa de acumulação de capital. Taxa de acumulação de capital, gente, ela é reflexo da poupança e do reinvestimento, tá? Então, tanto quanto de poupança e investimento a gente tem, taxa sempre é utilizada porque ela é referência em relação a outro valor, né? Como se fosse uma porcentagem de uma coisa em relação a outra. E aqui a gente fala de qual relação que é o produto nacional. Produto nacional é a produção de riqueza, produto nacional é outra maneira de chamar o PIB, produto interno bruto, toda a produção de riqueza do país, a agregação de valor. Quando você transforma um produto, quando você comercializa, quando você gera um serviço, você está produzindo riqueza, você está fazendo produto nacional, você está tendo geração de PIB. E a acumulação de capital está ligada, então, aqui a poupança e investimento. Então, ele fala que para o Bresser Pereira, o desenvolvimento econômico está ligado à taxa de acumulação em relação ao produto nacional e também outra coisa que ele fala aqui, que é a capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. Então, você integra progresso técnico quando você usa máquinas, equipamentos, diversas formas de tecnologia para melhorar a produção. Então, quando você deixa o machado e vai para a serra elétrica, quando você deixa a serra elétrica e vai para o trator, quando você usa o computador ao invés de usar a máquina de escrever, você usa estratégias de logística para melhorar a distribuição do seu produto, você está incorporando progresso técnico à produção. Esse progresso técnico vai melhorar as taxas de crescimento e de desenvolvimento. Continuando a leitura do texto, o fator principal a determinar a maior ou menor aceleração do desenvolvimento capitalista é a existência ou não de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu gosto muito dessa parte do texto, estratégia nacional, então, de desenvolvimento. Na medida em que uma sociedade nacional revela suficiente coesão quando se trata de competir internacionalmente, ela aproveitará melhor os recursos e as instituições que se dispõem para crescer. O crescimento da produtividade de um país depende diretamente da acumulação de capital e da incorporação de progresso técnico à produção. Investimentos e progresso técnico, por sua vez, depende, em geral, da qualidade das instituições formais. E aqui ele explica um pouquinho, dá uns exemplos do que são essas instituições formais, as políticas e as leis. E das instituições informais, que são as práticas sociais ou usos e costumes que cada sociedade nacional estiver adotando. Essa discussão de instituições é uma discussão muito importante, existe uma literatura muito ampla, a gente utiliza as teorias institucionais, inclusive é da teoria institucional que surgiu o Plano Real, que é um plano que mudou a nossa realidade, controlou a inflação no Brasil, trouxe a gente para um paradigma de economia mais próximo do que a gente tem hoje, uma economia mais sólida, desenvolvida. E essa teoria de instituições. Instituições é considerar que algumas coisas que não são tão objetivas, tão focadas assim num resultado, elas fazem diferenças. Leis fazem as diferenças. Existir um instituto que funciona ou não faz a diferença. Ter um IBAMA faz diferença na qualidade do nosso meio ambiente. Um órgão de fiscalização e controle do desmatamento vai ajudar a gente a ter uma moralidade, uma prática, um costume em relação ao meio ambiente que vai ser diferente do que a gente teria se não houvesse esse órgão. Também as nossas práticas, relações de usos e costumes, que são nossas instituições informais, também fazem diferença. Quanto mais que essa discussão do aquecimento global, das mudanças climáticas, da importância de preservação do meio ambiente, quanto mais se torna uma coisa prática entre a nossa sociedade, uma coisa comumente conhecida entre as pessoas, maior é a aceitação de que a gente precisa, sim, preservar o meio ambiente, e isso é revelado na prática. Né? Se a gente para de falar disso, a gente fala assim, não, o meio ambiente está aí para ser destruído mesmo, a gente precisa só crescer economicamente, a gente vai ver isso acontecer na realidade. O meio ambiente vai ser destruído, a gente vai focar só outras partes do desenvolvimento, que é o crescimento econômico. Então, instituições fazem diferença, elas mudam o nosso comportamento, é isso que esse slide está falando.
Vamos prosseguir para o final da leitura, né? Quando uma sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas. A gente teve mais um corte no texto, né? O texto é um texto grande, a gente fez 2 cortes para caber aqui na nossa sala de aula. Desde os anos 40 do século passado, quando a moderna teoria econômica do desenvolvimento afinal se definiu, foi ficando claro que instituições positivas que facilitem o processo de acumulação de capital e de incorporação de progresso técnico são fundamentais para o desenvolvimento. Que o Estado, na sua qualidade de principal instituição normativa de uma sociedade moderna, torna-se, na sua outra qualidade de instituição organizacional, o instrumento por excelência de ação coletiva na nação para promover o desenvolvimento econômico, se esta é suficientemente forte para formular uma estratégia nacional. Então, quando a gente tem uma estratégia nacional, o Estado vai ter esse papel de atuar como instituição normativa e fazer, então, uma questão de ação coletiva de nação para promover o desenvolvimento econômico. Quando uma economia está em pleno processo de crescimento, é sinal de que existe uma estratégia nacional de desenvolvimento, que seu governo, seus empresários, técnicos e trabalhadores estão trabalhando de forma concentrada na competição econômica com as demais nações. Por outro lado, quando uma economia começa a crescer muito lentamente, se não a estagnar é parar de crescer. É sinal de que sua solidariedade interna está em crise e que perdeu a ideia de nação e, portanto, que já não conta com 2 elementos necessários para que se mantenha competitiva e dotada de uma estratégia nacional de desenvolvimento digna deste nome. Esse foi o texto que a gente tem para apresentar na aula de hoje, né? É o texto que vai falar um pouco sobre estratégia de desenvolvimento nacional. A gente vê que o texto ele tem um conceito de desenvolvimento muito mais focado na questão econômica. Ele dá como se fosse uma receita, porque ele acredita que é o essencial para o crescimento econômico, que é essa questão de incorporação de capital, acumulação de capital produtivo, essa taxa de incorporação em relação à produção de riqueza. A gente tem até um número mágico que às vezes os economistas falam, né? A economia precisa investir de 15% a 30% do seu PIB para conseguir ter um desenvolvimento econômico, um crescimento. Essa é a taxa de acumulação de capital que ele fala no texto. E ele fala também da questão de incorporação de conhecimento técnico, usar a técnica para tomar decisões. Quando a gente está aqui no curso técnico nosso de cooperativismo, a gente está fazendo isso, trazendo conhecimento técnico que vai entrar na sua vida prática. Pode ser que você não chegue nunca a trabalhar com cooperativa, você vai trabalhar com outras coisas. Independente do que você for fazer, o conhecimento técnico que você está acumulando aqui, eu tenho certeza que vai te dar uma visão de mundo, vai te dar uma visão de prática, que vai te ajudar a atuar no que quer que você queira fazer na sua vida. Isso é uma das formas de trazer técnica para a vida prática, né? Deixa a produção mais técnica, você deixa mais produtiva, você deixa mais profissional, você aumenta a capacidade realmente de gerar riqueza e de se desenvolver. Então, esses são os 2 argumentos que o texto traz. Ele fala dessa questão de taxa de acumulação de capital em relação à produção do PIB e ele fala dessa questão de incorporação de conhecimento técnico. Além disso, ele fala de uma organização das instituições para organizar realmente a solidariedade interna do país, para a gente manter as instituições formais e informais organizadas para direcionar o país para o desenvolvimento.
Nós temos 4 perguntas sobre esse texto e a gente aguarda a sua resposta. Professora, a gente teve alguma movimentação no chat? Não, infelizmente não, mas a gente tem que lembrar também que temos poucas escolas conectadas, né, de manhã. A maioria vai receber a nossa aula à tarde, né, no outro horário. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma resposta, mas acho que a gente já pode ir corrigindo, Vamos corrigindo, então. No slide, a gente vê que a fonte desse texto, como eu falei, é o Bresser Pereira. O nome dele é Luiz Carlos Bresser Pereira. O texto se chama O Conceito Histórico de Desenvolvimento Econômico. Ele é um trabalho que foi preparado para um curso de desenvolvimento econômico da Fundação Getúlio Vargas. É como se fosse uma apostila que ele preparou para dar essa disciplina, tá? É uma disciplina de faculdade, de graduação. Então, a primeira pergunta é: defina desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, a gente entende ele como uma forma de crescimento que vai além do crescimento econômico, mas é necessário ter o crescimento econômico. O crescimento econômico, a gente observa ele por meio de aumento do PIB, aumento da produção interna bruta, aumento da geração de riqueza. É o crescimento econômico que acontece com um nível maior de qualidade. Com qualidade, porque ele está gerando uma distribuição de renda, ele está gerando um aumento da capacidade produtiva da sociedade e uma certa sustentabilidade do crescimento. Por isso, ele vai acontecer em outros períodos também. Não está crescendo a economia só esse ano, ele está tendo um plano para acontecer crescimento em outros anos também. Então, um tipo de crescimento econômico que acontece com maior qualidade, né? Com distribuição de renda e com sustentabilidade. Segunda pergunta, nas suas palavras, quais fatores fundamentais determinam o desenvolvimento econômico? Você pode usar suas palavras, né, gente? Você fica à vontade, você não precisa usar essas palavras técnicas do texto, mas no texto ele deixa claro em vários momentos. Vou tentar achar bem certinho o que ele fala aqui, para a gente copiar do texto do Bresser Pereira. Ele vai falar dessa questão da gente utilizar esse slide. Deixa eu apagar aqui para a gente não precisar pegar essa baguncinha que nós fizemos. O desenvolvimento econômico, de acordo com o que a gente discutiu no texto, de acordo com esse referencial teórico que a gente está usando da teoria institucional, que o Bresser Pereira trouxe para a gente nesse texto, ele vai estar ligado à taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a incorporação de progresso técnico. Então, a resposta da questão 2 é essa daqui. São duas coisas. Uma, taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e 2, incorporação de progresso técnico à produção. Acumulação de capital em relação ao produto nacional, a gente pode entender como os investimentos, como dinheiro poupado. Isso aqui é poupança e investimento. Isso aqui se manifesta na forma de poupança e investimento. E quando eu falo da questão do conhecimento técnico, do progresso técnico incorporado à produção, eu estou falando de diversas formas de tecnologia. Então, como a gente pediu nas suas palavras, você poderia expressar assim: poupanças e investimentos e tecnologia. São coisas fundamentais. Se você já viu um economista falando de crescimento econômico de longo prazo, se ele está comentando para você que a gente precisa aumentar a poupança no Brasil, é por causa disso. Sem poupança, a gente não consegue crescer como uma nação por um longo período de tempo. O crescimento, ele é ligado a investimentos. A gente precisa ter investimento para ter crescimento econômico. É o conhecimento técnico também que vai promover o crescimento econômico. Então, se a gente vai ver essa resposta para a questão número 2, vai estar ligada a essa questão de incorporação, acumulação de taxa de acumulação de capital. Como a gente falou nas suas palavras, você pode expressar isso do seu jeito, mas é assim que estava no texto, né? Deu para escrever tudo ali? Deu, né? E aqui a outra questão é a tecnologia. Conhecimento técnico incorporado à produção. Não adianta ser só conhecimento técnico também, eu não usar isso na produção, né? Incorporado à produção.
Dá para ler, gente? Essa minha letra é muito bonita, né? Então, essa é a resposta da questão número 2. A gente pode partir para a questão número 3. A questão número 3 vai falar assim: no contexto do texto, o que podemos entender como uma instituição positiva? O texto fala que são instituições positivas aquilo que leva a gente para uma situação de crescimento econômico. Boas leis, bons costumes, boas práticas. À medida que vai virando um costume a população brasileira fazer mais poupança, isso é uma instituição positiva. A gente tem leis boas que preservam o nosso ambiente, que melhoram a situação do mercado, concorrência entre as empresas, surgimento de novas empresas. Isso é uma instituição positiva. Vamos ler a pergunta número 4? Ele fala a questão do papel da solidariedade interna para o crescimento econômico. A solidariedade interna existe para a gente ter a interação entre as instituições para gerar aquela acumulação de capital e incorporação do conhecimento técnico. Essa solidariedade acontece entre as instituições nacionais, organizada pelas políticas públicas. Política pública que instituiu os institutos federais aumenta a tecnologia do país e a incorporação do conhecimento tecnológico à produção. Então, a gente precisa de solidariedade para incorporar as coisas nas instituições para promover o crescimento econômico. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido útil, que você utilize ele para a sua vida. Agradeço a sua participação e te esperamos novamente para a nossa aula número 3. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.